Oi, oi, som. Bom, boa tarde, sou o Guilherme, estou no segundo semestre aqui nas sociais. Aí vou começar com uma introdução, mas eu prefiro ler para não me perder no tempo, né? Primeiramente, é necessário frisar a importância de todas as experiências evolucionárias de todos os séculos, incluindo todos os socialismos reais, com seus erros e acertos, para a atualização e renovação da teoria marxista a partir dos aprendizados que nos são negados pelo desenvolvimento histórico, seja com o desenvolvimento progressivo da luta de classes, das forças produtivas e das relações de produção, ou, por outro lado, com o desenvolvimento das reificações e da racionalização burocrática, que, conforme Lukács se obtém compreender, oferem a consciência de classe do proletariado, possibilitaram a restauração capitalista. Sob outra perspectiva, Itzvan Mesarius, foi aluno de Lukács, apresenta aos revolucionários do século atual o motivo do fracasso das revoluções europeias na onda da Revolução Russa, bem como do socialismo real do século XX. Naqueles países ainda não havia ocorrido a crise estrutural do capital. O autor explica também que o capitalismo é apenas uma das formas de realização do capital, e que, sob o sistema do tipo soviético, a dominação do capital sobre o trabalho continuava, agora pela extração de mais-valia pelo Estado socialista, de forma análoga, ainda que bem diferente na prática, ao atual socialismo chinês. O sociólogo Ricardo Antunes, um dos principais divulgadores do legado de Lukács e Mesarius no Brasil, nos permite compreender no livro Os Sentidos do Trabalho que apenas o trabalho que desestrutura o capital pode reestruturar a humanidade. Meu interesse na obra de Georg Lukács, que em sua ontologia defende que o trabalho é o ato teleológico primário do homem, surgiu em meio à elaboração do meu projeto de IC, que está em análise aí, apesar de estar no primeiro ano, segundo semestre, já cheguei com tudo, digamos assim, né? Ele dialoga também com Paul Sija, que é o criador da economia solidária do Brasil, com Trotsky, que vão ser um pouco abordados aqui, com centralidade no Lukács, mas também com o debate realizado por Marx, Rosa Luxemburgo, Lenin e outros sobre cooperativismo, e como o legado do Álvaro Vieira Pinto e dos outros teóricos do ISEB, pensando soberania nacional digital. O nome do projeto enviado é Socialismo e Cooperativismo Tecnológico Popular, pela soberania digital e contra a barbárie. Aí o subtítulo, Como enfrentar a teologia do empreendedorismo e a autofagia da esquerda neoliberal. Mas agora eu vou para o tema do ensaio. A partir do final da década de 1910, Lukács foi superando seu anticapitalismo romântico, de raízes weberianas, e resolveu seu dilema ético sobre a violência. O húngaro se transformou num homem politicamente disponível, que é o termo que o Weber usa na política como vocação, apesar de ser economicamente disponível, né? Então não precisava vender sua força de trabalho para sobreviver, porque ele veio de uma família de proprietários, enfim, ele resolveu se tornar politicamente disponível, ou seja, ele queria mudar o status quo. Ao decidir participar ativamente da Revolução Húngara de 1918 e da efêmera República de Conselhos que foi instaurada, marcou sua transição ao comunismo, e ao resolver posteriormente permanecer na União Soviética, mesmo após ter sido preso pelo regime repressivo de Stalin e interrogado sobre sua relação com o trotskismo, pois apesar de tudo, apesar de o stakhanovismo também ter freado a conscientização de classe dos trabalhadores com uma repressão absurda, ter freado sua autogestão democrática, era lá na União Soviética, afinal, que o socialismo real, o movimento revolucionário dos trabalhadores, a atualidade da revolução ali estava tentando modificar positivamente e definitivamente a história dos homens. Então, Lukács, ao permanecer lá, havia compreendido o que Weber disse na política como vocação. A nenhuma ética é dado ignorar o seguinte ponto: para alcançar fins bons, vemos-nos com frequência compelidos a recorrer de uma parte a meios desonestos, ou pelo menos perigosos, e compelidos de outra parte a contar com a possibilidade e mesmo a eventualidade de consequências desagradáveis. Mas voltando à questão do socialismo real e posicionamento de Lukács. É fato que o socialismo em seu país chegou a ser defendido pelo próprio Lenin após o fracasso da onda revolucionária na Europa, porém não como um dogma e idealismo imutável, à maneira do que Stalin fez, mas como uma necessidade histórica concreta. Devido ao isolamento proletário da Rússia após a derrubada do czarismo e a derrota da contra-revolução imperialista na Guerra Civil, Lenin percebeu a necessidade de uma nova estratégia temporária para a construção do socialismo, que foi sendo desvirtuada pelo stalinismo. Lukács, embora tenha sido sempre o defensor, assim como Trotsky, da atualidade da Revolução Mundial Permanente, como eu vou explicar mais adiante, e, segundo José Paulo Neto, tem realizado uma posição de princípios ao longo da vida de sua obra ao stalinismo e aos neo-stalinismos, Lukács acaba igualando, na destruição da razão, o marxismo-leninismo de base trotskista, que lutava contra a degeneração burocrática do Estado operário e contra a repressão stalinista, igual ao trotskismo à social-democracia, ao afirmar que o trotskismo era contra o socialismo real e combatia eficazmente o comunismo em termos políticos, enquanto afirmava lutar contra o totalitarismo.
Contudo, conforme a análise feita pelo Michael Lowy no artigo Georg Lukács, do romantismo ao bolchevismo, um texto do Lukács pareceu aceitar implicitamente a caracterização que Trotsky fez em 1935 do stalinismo como treinador da Revolução de Outubro. E apesar de sua posição aberta ao trotskismo em pouquíssimos textos sobre questões não apenas políticas, mas artísticas, a análise da síntese que Lukács faz do marxismo-leninismo no livro Lenin, um estudo sobre a unidade de seu pensamento, coletânea que foi escrita por ocasião da morte do líder bolchevique, permite aproximar sua concepção da ortodoxia marxista àquela defendida pelo fundador da Quarta Internacional. Além disso, o ensaio Democratização Hoje e Sempre, de 68, escrito após a invasão da Tchecoslováquia pelo Pacto de Varsóvia, representa um acerto de contas tardio de Lukács com o sistema stalinista. E também, na obra do mesmo ano, Lenin e as questões do período de transição, Lukács reconhece que um dos principais temores do dirigente russo, que era compartilhado por Trotsky, após a vitória da Revolução, era que a burocracia anulasse a exploração do que havia de novo nas circunstâncias em que o proletariado poderia ser construído depois da vitória da Revolução. Mas, ao analisar a obra de 1924, a gente começa a compreender por que o pensamento político e social do Lukács se aproxima muito do pensamento de Trotsky. No primeiro texto, Lukács observa que a atualidade da Revolução Mundial era a ideia principal de Lenin. Se Marx identificou as tendências decisivas do capitalismo moderno, Lenin notou que, como a Rússia estava entrando na fase superior do capitalismo, o imperialismo, abria-se uma oportunidade histórica para que o proletariado derrotasse a burguesia e salvasse toda a humanidade. Já no texto do mesmo livro, Proletariado como Classe Dirigente, Lukács esclarece que a atualidade da Revolução é comprovada pelo fato de que, mundialmente, a burguesia havia deixado de ser a classe revolucionária. Isso significa também que, assim como a sociologia surgiu como área de conhecimento institucionalizada devido às grandes transformações da dupla revolução, o materialismo histórico-dialético existe apenas como expressão teórica da luta do proletariado pela sua emancipação. Então, seu pressuposto é a atualidade histórico-mundial da Revolução Proletária. Assim, Lukács critica a opinião de Bernstein e Kautsky da Segunda Internacional Social-Democrata, que, ao não reconhecerem essa atualidade da Revolução, acreditavam que a decisão sobre a ditadura do proletariado, a transição até essa ditadura, ao socialismo, poderia ser deixada para o futuro. Além disso, Ungar observa que Lenin introduziu no marxismo a progressividade do processo histórico desde a morte de Marx. Esclarece que o materialismo histórico-dialético não considera que a revolução pode acontecer a qualquer momento e de qualquer modo, mas que o aprendizado histórico fornece um ponto seguro para a tomada de decisão em todas as secções do presente. O Lukács de 1924, ao contrário daquele Lukács esquerdista que o Lenin criticou no texto sobre o esquerdismo, e daquele Lukács meio voluntarista da Tática e Ética, a primeira obra marxista dele, ele compreende agora as inovações do Lenin ao considerar o conjunto das questões concretas do presente, questões políticas, econômicas, teóricas, táticas, estratégicas, de agitação, propaganda, organização, como problema fundamental da Revolução. No texto Proletariado como Classe Dirigente, começam a aparecer as convergências mais notáveis entre os pensamentos de Trotsky e Lukács. Em Balanço e Perspectiva, escrito depois da primeira Revolução Russa de 1905, Trotsky observou que a burguesia russa era fraca demais para promover a revolução político-democrática no país, e que por isso o proletariado seria a vanguarda que derrubaria o czarismo. No mesmo sentido, Lukács constata, a partir da experiência da Revolução de Outubro, que o proletariado seria a classe dirigente da Revolução Internacional. Aí coloquei alguns trechos aqui, mas pela questão do tempo eu acabei decidindo não mencionar aqui. Lukács lembra que, com a proximidade da Revolução Proletária na França, pós-revolução, a autoburguesia girondina realizou sua reação termidoriana, inaugurando a Era do Terror. Isto é, ela se aliou aos resquícios do absolutismo feudal para garantir suas próprias condições de existência e conservar o predomínio político das velhas potências, e acabou deixando então para o proletariado suas antigas exigências revolucionárias. Assim, Húngaro desmistifica o falso vínculo necessário entre desenvolvimento capitalista e democracia, e ele cita Lenin. Diz Lenin, a democracia política é apenas uma das formas possíveis da superestrutura do capitalismo. Como demonstram os fatos, tanto o capitalismo quanto o imperialismo desenvolvem-se sob qualquer forma política, podendo submeter-se a qualquer uma delas. Essa frase de Lukács, citada por Lukács, é importante para entender também, sobre a luz das explicações de Mesários, sobre a adaptação político-social que o capital realiza para se manter no poder, que mesmo o Estado socialista contemporâneo como a China pode acabar se transformando numa ferramenta do imperialismo contra o sul global, países mais periféricos, ainda que sejam marcantes as diferenças da China em relação ao imperialismo terrorista nazi-sionista do eixo Estados Unidos e Israel, na Palestina e no Oriente Médio, apoiado historicamente por grande parte da Europa Ocidental, bem como em relação à disputa atual imperialista da Ucrânia.
Outra teoria central do marxismo formulada por Trotsky, a do desenvolvimento desigual e prolongado, combinado, na verdade, desenvolvimento desigual e combinado, exerceu influência direta na teoria marxista da dependência, cujos principais expoentes na América Latina são Rui Mauro Marini, Vânia Bambica, Teodoro dos Santos, entre outros. A teoria da dependência nos permite compreender a relação de subordinação das nações periféricas às grandes potências, a partir da análise da coerção e do consenso exercidos ou construídos historicamente pelo imperialismo. Trotsky observou que o desenvolvimento capitalista não é uniforme em todas as regiões do mundo e que, especialmente nos países periféricos, ele combina elementos avançados enquanto mantém estruturas socioeconômicas atrasadas e resquícios de modos de produção anteriores. Lukács, no texto de 1928, A Ditadura Democrática, que é a principal das suas teses de Bloom, aborda o mesmo tipo de problema. Húngaro demonstra uma profunda compreensão da dinâmica de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo nos países periféricos ao alertar a social-democracia da Hungria que, devido à presença de resquícios do feudalismo no país, assim como hoje no Brasil, a concentração e a especulação fundiária se mantêm estruturalmente inalterados, o que é motivo de reclamações do próprio MST, mesmo do governo atual, há uma incompatibilidade mútua entre uma reforma agrária efetiva e o acúmulo de capital. Lukács diz: a peculiaridade do desenvolvimento húngaro está no fato de que a forma feudal de divisão da propriedade fundiária permanece inalterada ao lado do capitalismo relativamente adiantado em via de interior desenvolvimento. Em outro trecho ele diz: uma questão fundamental da passagem da Revolução Burguesa à Revolução do Proletariado é que o poder da grande propriedade fundiária e do grande capital na Hungria só poderá ser aniquilado com uma tal revolução, e que os restos do feudalismo somente poderão ser extirpados com a eliminação do capitalismo. E ele critica só a social-democracia. Lukács critica também a coletivização forçada da terra durante a República da Hungria, de Bela Kun, pois ela poderia ter contribuído para a vitória da contra-revolução. Na sua comunicação política, ainda nessa tese, Lukács também critica a social-democracia pelo seu slogan, compartilhado por toda a social-democracia da Segunda Internacional, e que é propagado até hoje mundialmente, pela esquerda neoliberal hegemônica e também por algumas direitas nacionalistas, democracia ou fascismo, pelas direitas tradicionais. Em oposição à morte racionalista, que ele chama de racionalista, Lukács defende a palavra de ordem classe contra classe. O contexto de sua advertência era o que ele chamava de progressiva fascistização dos sindicatos na Hungria, comparando-a ao controle e à repressão contra os trabalhadores na Itália de Mussolini. O húngaro observava, de forma semelhante ao que faria posteriormente Gramsci, o transformismo desses órgãos de base que eram originalmente submetidos à vontade das massas. Ele diz: torna-se compreensível porque toda a social-democracia internacional coloca a questão dos termos alternativos democracia ou fascismo. Colocando a questão dessa maneira, a social-democracia esconde dos operários os efetivos objetivos, que serão os interesses de classe da burguesia, de defender uma democracia possível na atual fase do imperialismo, e favorece então a supressão das lutas de classe, o impedimento institucional das lutas salariais, a fascistização dos sindicatos, a inserção da social-democracia e da burocracia operária no aparato estatal fascista. Por isso, se no primeiro período da Revolução do Proletariado foi uma tarefa de importância fundamental desmascarar essa colocação como problema da ditadura, indicar que a verdadeira colocação é a alternativa à ditadura da burguesia ou do proletariado, agora é uma tarefa básica desmascarar a desviante alternativa de democracia ou fascismo. É necessário mostrar que o desenvolvimento democrático apenas iniciado entre nós é, do mesmo modo que nas democracias ocidentais, uma espécie de fascistização, a qual, em contraste com o modelo italiano, se baseia na colaboração entre a grande burguesia e a burocracia operária. Por isso, a palavra de ordem democracia ou fascismo deve ser contraposta a uma outra palavra de ordem, classe contra classe. Lukács prossegue sua denúncia à adaptação orgânica da social-democracia ao fascismo democratizado, e defende que as mobilizações dos trabalhadores deveriam se dirigir ao mesmo tempo contra o fascismo e contra a mediação estatal dos conflitos, numa época que o direito de greve estava sob constante ameaça. Aí eu cito uns trechos. No mesmo sentido, na Destruição da Razão, Lukács mostra como o nazifascismo, que surgiu em resposta ao socialismo real da União Soviética, isto é, a vitória da Revolução Russa, não iria mais aparecer na forma do hitlerismo, mas suas forças continuariam presentes. Ele diz: aquelas forças imperialistas que fomentaram o nazismo continuam intensas espiritualmente hoje. A política de Hitler, o que se enxerga, é a tradução prática, historicamente e socialmente situada, da filosofia irracionalista. De volta à tese sobre a ditadura democrática, como uma forma de enfrentamento ao nazifascismo, Lukács defende, assim como Trotsky fez durante a vida, a concepção de Lenin sobre a ditadura democrática do proletariado e do campesinato. O húngaro define essa ditadura que, para ele, era a forma que a Revolução Burguesa deveria assumir também na Hungria,
assim como na Rússia, como campo de batalha permanente pela realização da democracia burguesa. Uma aliança entre todos os explorados para derrotar o fascismo, a contra-revolução, era a condição essencial, então, para o estabelecimento da ditadura do proletariado. Tá. Portanto, a concepção formulada por Lukács da ditadura democrática como um campo de batalha permanente contra as reificações capitalistas, sobre as quais falarei rapidamente em instantes, para finalizar, como caminho para a ditadura do proletariado. Então você tem estabelecimento da ditadura democrática, depois você consegue chegar ao socialismo, que é a ditadura do proletariado, e o caminho deve ser o comunismo, que é a sociedade sem classes, então o Estado operário tem que se degenerar, assim como a própria existência das classes sociais. Então o proletariado fica na vanguarda para se destruir como classe e acabar com a existência das classes do Estado, né? Mas para isso tem que ter a ditadura democrática, seria uma forma semelhante ao programa de transição do Trotsky, que é um conjunto de reivindicações transitórias que visam ultrapassar as reivindicações do programa democrático burguês mínimo em direção à revolução proletária. Não se trata apenas, por exemplo, de conquistar mais direitos trabalhistas universalizados ou de criar programas não antecipatórios de transferência de renda paliativa. Se trata de inverter a relação entre capital e trabalho, com o objetivo final de abolir o capital. Essa transição ao socialismo, conforme nos explicam os dois revolucionários, deve considerar as missões históricas da classe trabalhadora, constatadas por Marx e Engels, a elaboração por cada classe trabalhadora nacional de programas de transição conectados à atualidade da Revolução Mundial, mas adaptados às diferentes realidades nacionais. E terceiro, a luta constante, uma vez que a revolução seja vitoriosa, contra a degeneração dos estados operários em prol da democratização, como é o comunismo, a sociedade sem classes. Bom, finalizando, a economia solidária, que foi primeiramente sistematizada por Paul Singer, aqui no Brasil, é um dos elementos desse campo de batalha permanente. Para o economista, fundador da incubadora aqui da USP de cooperativas populares, as instituições anticapitalistas, como as cooperativas, sindicatos, partidos políticos, estariam possibilitando uma revolução social gradual. No entanto, ele reconhecia que tais sementes socialistas poderiam às vezes germinar ou às vezes sucumbir às novas revoluções produzidas pelo capital. Ressalva examinar que consequências o desenvolvimento poderia produzir. Portanto, Singer também reconheceu, assim como Trotsky e Lukács, a atualidade da Revolução Mundial, bem como a importância de uma estratégia revolucionária e uma análise minuciosa das tendências da luta de classes. O cooperativismo originou-se no início do século XIX, com Robert Owen e outros socialistas utópicos, em enfrentamento às mazelas causadas pela acumulação primitiva, pela expropriação dos meios de produção, ou seja, pela Revolução Industrial. Os trabalhadores começaram a se auto-organizar em cooperativas de crédito, produção e consumo e busca de autonomia e melhores condições de vida, seguindo os princípios do cooperativismo, como adesão livre e voluntária, controle coletivo dos meios de produção, gestão democrática, participação econômica e educação emancipatória. A luta histórica pela expansão dos direitos trabalhistas e pela oportunidade de empreender, que é o termo que o Singer usa, ou seja, de os trabalhadores autogeridos errarem e se aprimorarem várias vezes, galgando espaço na concorrência capitalista ou conseguindo se livrar dos seus ditames para seus empreendimentos ecológicos, solidários e anticapitalistas, essa luta por democracia, então, material e liberdade econômica real, em prol da justiça social universal, trata-se de uma batalha permanente pela abolição das principais reificações capitalistas, às quais Lukács nos chama atenção, como livre mercado, livre concorrência, acumulação de lucro próprio por meio do autoaprimoramento para vender supostamente livremente, de forma natural, inevitável, sua força de trabalho. Essas são algumas reificações do totalitarismo neoliberal, da democracia liberal burguesa. Atualmente, as formas sociais reificadas que foram utilizadas pelos estados imperialistas para justificar sua dominação favorecem a acumulação de capital pela burguesia, de forma que, com o neoliberalismo, até mesmo os estados de bem-estar social e as sociais-democracias da Europa foram desmanteladas. O capital vai se mundializando e se expandindo para evitar suas crises cíclicas e estruturais e se desenvolver, então, ideologias da teologia da prosperidade, ideologia neoliberal do empreendedor de si mesmo, autonomia precária, a mistificação que afirma que quem desenvolveu e continua desenvolvendo todas as inovações tecnológicas foram os bilionários, não os cientistas, que no fim das contas são trabalhadores. Ideologia do empreendedorismo, livre mercado da concorrência. Então, fazem com que as pessoas se comportam como empresas autogeridas independentes da totalidade social. Ficam presas às suas lutas economicistas individualistas, subordinadas à imediaticidade do capital, para usar um termo que Lukács usa. Essas reificações se expressam também no transformismo, na submissão dos estados periféricos ao imperialismo, ao caixilha da FMI, Consenso de Washington, e tem um texto também no livro sobre o Lenin, que é Realpolitik Revolucionária, que Lukács fala da importância da política real, mas não como rendição à burguesia, mas como luta na participação em todas as esferas da vida social, em prol da revolução e considerando sempre a centralidade da classe trabalhadora, né?
e o papel revolucionário dela, que é o que tem de comum entre Trotsky, Lukács e Paul Singer. Basicamente isso. Se você pudesse falar um pouquinho melhor sobre como você está pensando nessa relação entre a produção do falecido Trotsky, né? Semana passada a gente, né, teve 85 anos aí da morte covarde, né, do camarada Trotsky. Eu falo isso também como trotskista. Como é que você está pensando nessa relação com o Lukács e o Trotsky? E eu digo isso porque eu pesquiso já há algum tempo o Lukács dos anos 30. Né? E ali no Lukács dos anos 30, muita coisa é vendida para a gente pelos comentadores que não corresponde ao que o próprio Lukács escreve. Vou dar um exemplo. A questão das frentes populares. É muito comum a gente, né, ler nos comentadores, inclusive comentadores franceses, né, só me engano, Claude Prévost, por exemplo, falando que o Lukács foi um defensor das frentes populares, ponto. Realmente, ele defendeu as frentes populares na literatura, por exemplo, né, mas no final da década de 30, estou pensando aqui num pequeno texto chamado Questões de Princípios para uma Polêmica Sem Princípios, o Lukács vai falar, olha, a Frente Popular não vingou. E não vingou porque desconsiderou que a luta contra o fascismo é uma luta contra o capitalismo. Né? Ou seja, a crítica dele vai no sentido de falar, olha, a defesa da democracia burguesa não é a solução para a humanidade. No período do Lukács que eu estudo, que é o Lukács que também você está estudando, nesse aspecto eles estão parecidos, né? A solução é o socialismo. É a construção do socialismo, é a formação do comunismo. Nos anos 30, me parece que esse debate vai muito pelo viés da construção do socialismo, pela defesa, né, das livres potencialidades, das potencialidades humanas, vai pela defesa da emancipação do trabalho. Eu queria saber como é que você está vendo essa relação no História e Consciência de Classe, que é um livro que apareceram dois grandes personagens da Revolução Russa, né, ou que tiveram atuação na Revolução Russa, direta ou indireta. Lenin diretamente e Rosa Luxemburgo indiretamente. Trotsky não é citado. Nos anos 30, tão pouco. Não tem, o Trotsky é citado apenas em um pequeno artigo de 32, lá na Alemanha, que é uma frase que assim, você lê em alemão, você lê em inglês, você lê em espanhol, você lê em italiano, e você não entende o que ele está querendo dizer naquela frase. Porque realmente ele está querendo falar mal do Trotsky para se manter bem na fita, falando em gíria aqui, com o regime soviético da época. Mas dá para fazer essa ligação, dá para fazer esse vínculo, por exemplo, na crítica ao burocratismo, que é o texto, que é o grande texto de 1940, né, Tribuno do Povo Burocrata, que ali ele vai utilizar o Lenin, mas também é o Trotsky. Então eu queria saber como é que você está pensando isso lá no História e Consciência de Classe. No História e Consciência de Classe tem um texto que é o Rosa Luxemburgo como marxista, né, que o Marx faz uma crítica à concepção que a Rosa tem sobre partido, né, porque a Rosa falava o partido tem que surgir a partir do proletariado e, tipo, a consciência de classe surge primeiro e depois surgir o partido, e não, tipo, menosprezar a importância do partido conseguir estabelecer uma certa disciplina, né, um certo centralismo democrático, né, menosprezava um pouco a importância do partido liderar a classe trabalhadora no processo revolucionário, né. Isso que eu cheguei a conferir da Rosa Luxemburgo. E a questão do... Realmente, tem alguns textos aqui, eu não sabia desse texto de 1940, do Tribuno do Povo Burocrata. É um artigo bem famoso. Aí tem esses textos também da década de 60, né? Que aí já um novo texto sobre o Lenin, né? E sobre a democratização, um texto sobre a democratização, que também está em diálogo com essas questões, né? Então eu creio que essa postura do Lukács de poucas vezes citar o Trotsky quando citar, fazer críticas, né? Eu não me aprofundei na questão das críticas. É um texto sobre arte, né? Que ele faz uma crítica ao Trotsky, porque
o Trotsky defendia o surrealismo, né? Que a arte surrealista seria realmente a arte que exprimia a realidade da classe trabalhadora, né? Já o Lukács, pelo pouco que eu sei, defendia um certo realismo, defendia o realismo soviético, né, na perspectiva artística, mas ele fazia esse meio... Apesar de estar defendendo muitas coisas fazendo as suas críticas veladas ao stalinismo, né, e fazer as críticas ali à burocratização, à racionalização na medida do possível, né, ele realmente dava um jeito de se colocar como inimigo do trotskismo justamente para evitar, eu acho, uma repressão maior do que já aconteceu mesmo, né? Que ele chegou a ser preso, né? Foi, tipo, torturado, né? Perguntaram se ele era trotskista, né? Então, acho que tem essa questão. Em história de consciência de classe, se você pudesse desenvolver mais uma história de consciência de classe. Tá. Essa minha pergunta era essa. Uhum. Tá. Eu não cheguei... Eu li há um pouquinho... Eu li esse ano, mas aí quando eu fui resolver focar nos textos mais posteriores dessa década, com um aspecto mais conjuntural, assim, sabe? Mas eu não cheguei a aprofundar na questão da Rosa, assim. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma... Eu iria falar da reificação, que o teu trabalho até traz uma atualização, falando da questão do empreendedorismo, atualização dessas reificações contemporâneas. Mas eu vou falar... Eu vou mudar aqui, aproveitar a tua pergunta, falar do ponto de vista do proletariado na história e consciência de classe, que eu vou manter essa polêmica, vou tentar pelo menos. Existem algumas lacunas na história e consciência de classe, isso que a torna uma obra fascinante. O próprio Lukács, ele escreve um prefácio cruel a si mesmo, em 67, falando que há uma adjudicação de classe na história e consciência de classe, ou seja, uma adjudicação idealística do proletariado. E isso advém, isso em termos teóricos mesmo, de uma incompreensão que ele tinha na época, ele foi ler os manuscritos depois, da diferenciação entre objetivação e estranhamento. Isso não tem como resolver na obra, não adianta a gente se matar em cima dela e tentar resolver, porque isso era um limite que o autor tinha na década da transição dos anos 10 para 20. Mas há uma coisa fundamental lá, que é a imagem da totalidade como ela aparece já em relação, por exemplo, a uma obra canônica anterior dele, que é a Teoria do Romance. Lá, na História e Consciência de Classe, a categoria da totalidade, ela já aparece não como uma imagem do todo, como ele se preocupa com a questão, a perda da imagem da totalidade, da forma romance, já não é mais isso. A totalidade ela não é algo a ser alcançável, não é algo que foi perdido, não é algo inescapável. A totalidade ela já aparece visualizada a partir da categoria da mediação. E isso é uma das grandes contribuições, né? Não só isso, depois a gente poderia até falar disso depois, foi o Lukács ter feito uma releitura do trajeto do idealismo alemão sobre uma perspectiva materialista histórica, quando ele fala das antinomias do pensamento burguês. Ele reatou filosofia e marxismo, ele tirou o marxismo daquele ranço objetivista, seco. E ainda que tenha essa supra-assunção de classe, um tanto quanto idealística e excessivamente hegeliana, como ele fala, o ganho foi outro, porque ele reativou o estatuto da subjetividade, porque não dá para negar a subjetividade do humano. Ele reatou a problemática da subjetividade reificada para o debate marxista, da teoria marxista, né? Então, tudo isso eu estava falando do ponto de vista do proletariado, porque isso aparece como algo, o ponto de vista do proletariado como algo quase que messiânico, uma dedicação de classe. O nós na história parece aquele nós, né? Depende da tradução. Eu usei na época, lenda do alemão, essa antiga do Escorpião, da Martins Fontes, mas esse nós na história sempre foi uma problemática na história de consciência de classe. Enfim, né? Como é que você vê essa questão do ponto de vista do proletariado e as várias tentativas de resolutir em cima disso? Eu poderia complementar uma coisa que me ocorreu em cima disso também? É uma provocação que eu sempre gosto de fazer quando surge esse tema, com relação à ideia de que caberia ao proletariado a realização dos grandes valores da Revolução Francesa que não foram realizados, né?
acho que sublinha de alguma maneira também essa ideia de caráter messiânico idealizado do proletariado. E é uma provocação que eu não lembro onde eu encontrei, mas é como se a gente tivesse que ser mais burgueses que os burgueses, né? Realizar o ideal daquela revolução que não é a nossa. Enfim, se isso se toca em algum momento, a resposta poderia abarcar as duas provocações. Então, no prefácio de 67 que o Lukács faz, a História e Consciência de Classe, ele faz uma autocrítica, né, nessa questão. Primeiramente, vou voltar um pouquinho, né, porque nos primeiros textos marxistas do Lukács, tipo Tática e Ética, ele ainda estava muito tentando ainda pegar a metodologia do Weber, né, os tipos ideais, por exemplo, a questão da consciência atribuída, que é um termo que o Weber usa, né, e na metodologia do Marx, né? Então, para ele, o papel do partido deveria ser atribuir ao proletariado a consciência que já seria, isso, essa é a verdade, está pronta, está feita, então atribui a verdade, né? E o Lukács também menosprezava a vida cotidiana ali. Ele costumava contrapor a vida que seria a vida empírica, a vida, esqueci o termo que ele usa, não sei se é a vida substantiva, né, a vida propriamente, né, porque ele dizia que a vida empírica, né, o âmbito da imediaticidade era simplesmente um mundo da alienação, né, da racionalização, da burocratização, então ele estava numa linha muito mais próxima do Weber, na crítica ali da racionalização, mas ainda nessa forma um pouco idealista, né. Aí já na História e Consciência de Classe tem um pouco reverberações disso, né? Mas já no livro Lenin ele já, no ano seguinte, né, em 1924, ele faz umas readaptações, passa a considerar a questão da vida cotidiana, né, a questão subjetiva, né? Eu tem um texto do Guanagibo, que não está aqui no que eu trouxe, mas esqueci o nome dele, mas é um texto que ele faz analisando a relação do Lukács com Sartre, né? Ele diz o seguinte, que ele faz uma coisa que eu achei interessante, que ele fala que o Lukács, assim como o Sartre começou existencialista, totalmente existencialista, ou seja, muito subjetivista, depois ele foi, Lukács, fazendo uma transição ao comunismo, mas aí acabou ficando uma coisa muito objetivista, e depois ele foi acertando o rumo dele, e aí compreendeu, e ele cita a compreensão do que Lenin tem aqui nesse livro, né? De que a vida material, tipo, a arte, a ciência, elas partem da vida cotidiana, né, e voltam a ela, né? Então, todas as questões objetivas, elas saem do subjetivo e voltam ao subjetivo, né? Então, aí tem essa mudança, né, essa integração, essa compreensão de que o materialismo histórico-dialético, por exemplo, quando Marx diz que a base, o que molda a consciência do homem é a atividade material, de produção e reprodução da existência, não estava falando só sobre economia, estava falando sobre questões subjetivas também, né? Questão cultural, que o Lukács analisa também, nas reificações, né? Tipo, ele exerceu muita influência no Adorno, no Horkheimer, sobre a questão da indústria cultural, por exemplo, né? Então tem essa mudança, ele passa a considerar mais a vida cotidiana, né? Além de a vida cotidiana é racionalização, ponto, não tem como alterar isso, não. Ele compreendeu que isso faz parte da construção do socialismo, pensar todas essas questões, né? Desde as mais abstratas até as mais concretas, considerando subjetivo e objetivo. E a questão essa frase que você falou de... Você leu em algum lugar? Da burguesa? Essa provocação, sinceramente. Porque o Lukács, ele reatualiza, digamos assim, a crítica que o Marx faz, se eu não me engano, onde ele faz mais isso é na do Brumário, na ideologia alemã também, todos vocês têm um pouco disso de dizer, né, tipo, a Revolução Burguesa Francesa trouxe ali a democracia, mas democracia apenas política, cadê a democracia no âmbito econômico, né, cadê uma democracia material, na vida, em todas as esferas da vida social, né, tipo, trouxe a democracia política, mas os outros âmbitos teve progressos, mas ainda muito limitado, né? Continuou uma cisão entre duas classes, né? Quem tem os meios de produção e quem tem sua força de trabalho só para vender, para sobreviver, né? Então, ele traz consigo essa questão. Acho que não seria fazer o que a burguesia não fez, né?
Não, em certa medida talvez seja, né? Porque, tipo assim, a burguesia, ela agora não é mais a classe revolucionária, né? E aí a classe trabalhadora que é, né? Segundo a tradição marxista. E o objetivo deve ser tomar o poder, ou seja, o proletariado tomar os meios de produção, o poder político, estabelecer um Estado operário que deva definhar, assim como a própria existência das classes sociais, então ao comunismo, né? Nesse sentido, eu acho que realmente seria efetivar, talvez, levar ao máximo, realmente, tornar reais, na realidade concreta, os ideais burgueses, né? Porque o próprio Marx diz lá no Manifesto Comunista que o comunismo, né, o surgimento do materialismo histórico dialético não poderia surgir sem a Revolução Industrial. Então, o marxismo, de uma certa forma, ele tem uma questão evolucionista, né? Então, acho que não sei se responder muito bem a pergunta, mas foi isso.